Hoje, 15 de agosto, é feriado em algumas cidades do Brasil. Celebramos a Assunção de Maria. Permita-me refletir hoje com você, relacionando a Assunção de Maria, que será celebrada liturgicamente amanhã, e relacioná-la com o texto de Ezequiel, a primeira leitura de hoje, 18, 1 a 10, 13b, 20, 30, 32. Ezequiel fala do pecado, morte e julgamento. O que isso tem a ver com Maria e a sua Assunção? Tem muita coisa, porque na história a figura de Maria foi entrelaçada com aquela questão do pecado, da morte e do julgamento, seja individual ou seja o julgamento final, escatológico, de que fala o texto de Mateus. Bom, Ezequiel fala da responsabilidade dos filhos. Ele diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Os judeus pensavam que o pecado passava de pai para filho. Uma pessoa era cega porque o pai pecou. Ezequiel vai mais longe, ele diz: cada um é responsável pelos seus atos. No versículo 30 está a promessa de Deus: pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta. E no versículo 29, quem comete injustiças, pecado morrerá. Cada um é responsável pela sua morte. Maria vai ter muito a ver com isso, a culpa, o pecado, a responsabilidade pela morte e a intervenção dela diante de Deus para que as pessoas não fossem condenadas ao inferno. Bom, para compreender o desdobramento dessa visão da época, desse texto que é do exílio da Babilônia de 586 a 536, e Maria depois de tantos séculos, nós precisamos de entender como a Maria foi celebrada e vivenciada ao longo de 2 milênios de história do cristianismo. Então quero destacar um primeiro ponto, que é a devoção à Assunção de Maria, isto é, a sua ida para o céu de corpo e alma, como mostra-nos esta imagem aqui. Ela dormiu, né, e os apóstolos vieram e levaram Maria para um sepulcro, depois veio Jesus e a levou para o céu. Esta imagem da devoção à Assunção de Maria, a sua dormição, ela está presente na literatura apócrifa chamada assuncionista. Isto é, tratam dos temas da Assunção. Outros textos apócrifos, isto é, aqueles que não entraram na Bíblia, vão falar também da história de Maria. Lembrando que a Bíblia canônica pouco fala de Maria. A morte de Maria, segundo a tradição apócrifa, ocorreu no ano 43. O texto sobre Maria começaram a ser escritos entre o ano 100 e 200, os quais falam de sua pureza, virgindade e santidade. No ano 431, no século V, no concílio de Éfeso, a igreja reconheceu, segundo a tradição, essa tradição, que ela é a mãe de Deus, e lhe conferiu um título em grego, Theotokos, isto é, a mãe de Deus. Antes, porém, já havia uma crença de que ela foi assunta, levada aos céus, sem passar pela morte física, passando assim com a Assunção a ser o primeiro mortal a morrer e a ressuscitar, ou não morrer, dormir, como diz o texto. Veja que isso é complicado, pois Jesus, que é Deus, teve que passar pela morte. E por que Maria não teria morrido, somente dormido? Bom, vejamos. No século VI, no Oriente, a morte de Maria foi compreendida e celebrada como dormição, como diz a imagem, dormiu. Isto é, ela dormiu, não morreu. Os apóstolos que estavam longe vieram, acompanharam Maria, ela recebeu a palma e o anúncio de Jesus que morreria em 3 dias. Ela volta para sua casa e organiza os apóstolos até esperar a morte chegar. E quando ela morre, ela não dorme. Um perfume exala do seu corpo e Jesus desce com os apóstolos e é levado Maria subindo, sendo assunta para os céus. É muito bonito o texto apócrifo quanto a isso. Eles estão levando, vão os apóstolos juntos, depois Tomé, que avista a Assunção de Maria, o manto de Maria cai sobre ele, ele acredita. E Maria levada e chegada no terceiro céu, Jesus deixa os apóstolos, depois continua até o 7º céu, e lá no 7º céu, com Pedro e Paulo, Jesus coroa Maria, rainha do céu. Essa seria a Assunção, a celebração de Maria. Então, no Oriente, a devoção a Maria foi simplesmente como dormição. Já no Ocidente, esta festa passou a ser decretada pelo imperador romano Maurício, que ele decretou que a festa da devoção de Maria do Ocidente fosse reconhecida em todo o Império Romano. No século VII, o Papa Sérgio relacionou a dormição de Maria com a Assunção e decretou 15 de agosto, e nessa data deveria ser celebrada a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que chegou até os nossos dias. Como entender então a
da Assunção de Maria, segundo essa tradição, podemos falar de 4 possibilidades, segundo os apócrifos. Ela dorme, morre, sua alma é colhida por Cristo e levada para o céu. Seu corpo é levado a um sepulcro e depois de 3 dias é levado ao paraíso, como eu falei anteriormente. Alma e corpo são reunificados somente no fim dos tempos. Essa é a tradição mais antiga, como os cristãos esperam. O seu corpo, segunda possibilidade, o seu corpo é separado da alma e reunificado após um tempo determinado, diz os textos, de 206 dias. E após esse dia ocorreria a ressurreição dela. Isso também é uma tradição antiga. Terceira hipótese, Maria não morre, mas é arrebatada de corpo e alma para o céu, onde é acolhida em vida e glorificada como rainha do céu. Nesse modelo pode falar de Assunção, é um modelo que aparece depois do século VI. Quarto modelo, Maria dorme, durante 3 dias seu corpo fica separado da alma, mas não são reunificados. Maria volta a ser humana completa e é levada para o céu por Jesus, ocorrendo, portanto, a sua Assunção. Nesse modelo se encontra a união da dormição com a Assunção, e é o modelo que serviu de base para o dogma da Assunção de Maria, como eu havia dito em 1950. Bom, tendo compreendido a evolução da compreensão, dos primeiros cristãos de que Maria foi assunta para o céu, vejamos um breve resumo de sua importância ao longo de 2 milênios de cristianismo. Primeiro, os evangelhos retratam Maria como a mãe de Jesus, testemunha ocular da ressurreição, cheia do Espírito Santo, discípulo de Jesus e mulher de luta. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, por não ter sido mártir, Maria não foi cultuada publicamente, embora que encontremos coisas lá ligadas à sua casa em Nazaré. No século III, IV, quando a igreja define a humanidade e divindade de Jesus, a comunidade se pergunta pelo papel de Maria com a relação a Jesus e pergunta, ela também seria sido divina como ele? Nesta época, os cristãos do Oriente, como vimos, cultuam a dormição de Maria e chega e funde com essa mesma devoção no Ocidente. Depois do ano 1000, no Ocidente, Maria passou a ser o papel de medianeira e de advogada junto a Jesus em favor da salvação dos fiéis. Nasce a salva rainha. Foi nessa época, passagem do ano 1000, como diz o ditado, 2000 passará, 2000 não chegará, o mundo esperava a volta iminente de Jesus e o cumprimento de Apocalipse 20, 7 a 11. Fala que depois de 1000 anos, Satanás seria solto para seduzir os cristãos no julgamento escatológico e os levaria para um lugar de enxofre, que mais tarde foi chamado de inferno. Nessa luta contra Satanás, o julgamento final, acrescido pelo medo da morte e do inferno, como na peste bubônica, que durou de 1347 a 1352, o medo da morte e do inferno assolava a Europa, que viu morrer mais de 50 milhões de seus habitantes. Então Maria ganha força para consolar na hora da morte e no julgamento final. A igreja, a partir do século V, passa a pregar o juízo particular, isto é, na hora da morte pessoal. E a Maria passa a estar no leito de morte. Por isso aquela tradição apócrifa, rezar por Maria, que você, uma Ave Maria todos os dias, na hora da sua morte, ela vem estar com você. Ou a devoção do escapulário, que Maria, depois do primeiro sábado depois da sua morte, ela viria e te tiraria do purgatório. Bom, no século XVIII a XX, o movimento mariano se fortalece, devoções crescem. Chegamos ao ano de 1853 com o dogma da Imaculada Conceição e o do Assunção em 1950. Somente o Vaticano II, realizado em 1962 e 1965, e propriamente o Papa Paulo VI no culto Mariales em 1974, é que retomada a figura libertadora de Maria lá do início do cristianismo. Bom, para terminar, gostaria de considerar mais 2 pontos. Primeiro, se você quiser aprofundar a história de Maria no Apócrifo, permita-me indicar esse último livro meu publicado pela editora Vozes, que leva o título O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer, da devoção apócrifa à dormição de Maria às Irmandades Negras de Nossa Senhora da Boa Morte. Trabalho os 2000 anos de história do cristianismo e como essa devoção chegou no Brasil e foi reassimilada e identificada por um grupo de irmandades de mulheres negras na Bahia. É muito interessante. Aqui você vai encontrar sobre a questão do medo, da morte e assim por diante. O livro pode ser encontrado na internet ou nas livrarias da editora Vozes. Então, segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês. A Assunção de Maria, e aí já atualizando e trazendo para nossos dias,
de corpo e alma ao céu, tem um sentido profundo para a nossa fé. Ela foi toda plena de Deus e por isso foi levada para o céu de corpo e alma. Com ela também nós seremos assuntos a partir dos bons atos em nossas vidas. Quanto mais plenamente seremos em nosso ser, isto ocorrendo na trama de nossa vida, subiremos como Maria na luz que terá envolvido a nossa vida. Eterno mistério de fé. Nós somos o que amamos na terra. E esse ser que atravessa a morte chega a Deus. Maria foi assim. Pena que ela foi transformada, uma mulher poderosa simplesmente. Resgatemos a Maria libertadora, poderosa sim na construção do ser liberto e justo. E que Maria nos ajude no caminho da assunção rumo à morada eterna em Deus, enquanto construamos seres plenos no sagrado. Amém.